1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao verso 9, diz assim o texto: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Pai Santo, precisamos, Pai, da Tua graça bendita e maravilhosa. Precisamos do Teu Espírito Santo que ilumina o nosso coração, a fim de compreender, ó Deus, a Tua palavra. Que nesse instante o Senhor nos ajude a ter a nossa atenção voltada ao texto sagrado. Que o Senhor instrua de fato o nosso coração para a Tua própria glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. É possível ser grato a Deus quando a vida está bagunçada, quando as coisas parecem estar todas fora do lugar? Há muitas pessoas que entendem que não há como agradecer a Deus quando tudo está confuso. Mas eu quero que você pense um pouco na igreja de Corinto. Paulo está escrevendo a uma igreja dividida, uma igreja cujos membros se orgulhavam dos seus dons e usavam os seus dons a fim de se exaltar, a fim de trazer glória para si mesmos. O orgulho levava estes irmãos coríntios a pensarem primeiramente em si mesmos e em seus próprios desejos, nas suas satisfações, e você percebe isso em alguns momentos da carta. Por exemplo, pense no caso do jovem que se deitava com a esposa do pai. A única coisa que importava para aquele moço era a sua satisfação, era os seus próprios desejos. Pense nos irmãos que levavam uns aos outros perante o tribunal incrédulo, a fim de ter as suas demandas atendidas. Ou pense ainda naqueles que se esbaldavam com a comida e com a bebida, nas festas que eram realizadas pela igreja, nos dias em que a igreja se ajuntava, tanto para cultuar, quanto para ter uma refeição conjunta. E então os mais ricos chegavam, comiam, se esbaldavam. Paulo chega a dizer que alguns ficavam bêbados, e então os mais pobres chegavam depois e tinham das sobras. Paulo chega a dizer que chegava a ter naquele local irmãos que chegavam a ter fome. Os mais ricos comendo mais cedo, os mais pobres sendo preteridos. Será que é possível dar graças por uma igreja assim? Às vezes nós olhamos para as nossas igrejas e ficamos pensando assim: está tudo muito complicado, está tudo muito difícil, está tudo muito confuso. E Paulo está aqui dando graças pela igreja de Corinto. Você sabe, você conhece a carta. Paulo irá repreender esses irmãos. Paulo irá corrigir a atitude desses irmãos. Entretanto, logo depois da sua saudação inicial, ele está fazendo o que comumente ele faz nas suas cartas. Ele está dando graças a Deus. E a partir desse texto de Paulo, eu pergunto a você nessa noite: você é grato a Deus? O seu coração é grato? Nós cantamos aqui agora: cheio está, Senhor, meu coração de amor e gratidão. E como eu costumo dizer, algumas coisas cantadas, elas ficam muito bonitas. Às vezes, quando nós vemos a prática, elas não casam muito bem com aquilo que nós confessamos ao cantar. Então, eu repito a minha pergunta: você é grato a Deus? Veja as razões pelas quais Paulo está dando graças, e veja por que você precisa ser grato a Deus. Agradeça a Deus a salvação
graciosa. Paulo começa a sua carta, e essa carta vai tomar já um tom de exortação, mas ele começa a carta de forma bem pastoral. Ele está dizendo àqueles irmãos a quem ele irá repreender, e repreender muito duramente, que ele estava constantemente orando por eles. Dê uma olhada no verso de número 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a estes irmãos: eu lembro de vocês nas minhas orações, eu oro por vocês. O que você percebe já de início é que quem exorta precisa fazer isso com muito amor e muita sabedoria. Paulo não é daqueles pastores que dizem não se importar, ou que mostram que não se importam com a igreja, e que quando falam a igreja, eles só têm palavras duras, palavras de cobrança. Paulo cobra sim, Paulo exorta sim, mas Paulo faz questão de lembrar a estes irmãos: quem fala a vocês é aquele que está preocupado com vocês, é aquele que não cessa de dar graças ao Senhor Deus por vocês. Paulo não só repreende, Paulo ora pela igreja de Corinto. E ele usa uma expressão aqui bastante interessante: dou graças ao meu Deus. Lembra aqui que na introdução, Paulo disse aos crentes, ou lembrou aos crentes coríntios, qual era a posição deles em Cristo Jesus. De novo, lembre o contexto: divisão, imoralidade, partidarismo. E Paulo está dizendo que está escrevendo aos santos da igreja de Corinto. É como se Paulo estivesse dizendo assim: lembrem o que vocês são, prestem muita atenção naquilo que Deus fez em favor de vocês. Vocês foram separados, vocês são santos. Paulo disse ainda na introdução que já que eles foram chamados para ser santos, isso deveria levar a uma vida prática de santificação. Só que agora, ele não diz assim: olha, eu dou graças ao nosso Deus. Ele diz: eu dou graças ao meu Deus. Calvino, comentando o texto de Romanos, que é bem parecido com esse aqui, onde Paulo usa a mesma expressão, meu Deus, ele diz que isso aqui soa como uma marca de aprovação divina à obediência de Paulo. Quando Paulo diz: Deus é o meu Deus, ele se coloca diante de Deus como alguém submisso e obediente, razão então dele não se referir aos coríntios agora na sua oração, porque Paulo estava cumprindo o seu chamado, Paulo estava sendo obediente, os coríntios não. Os coríntios, ainda que fossem crentes, santos e separados por Deus, estavam vivendo como não crentes, estavam vivendo como pessoas que não conheciam ao Senhor Deus. É como se Paulo estivesse dizendo para eles: olha, prestem bem atenção, será que vocês podem chamar Deus de meu Deus? A forma como vocês estão vivendo demonstra que Deus é o Deus de vocês. Mais uma vez Paulo está exortando, mas ele o faz em amor. Quem vive pecando precisa pensar acerca da sua situação diante de Cristo. E aqui eu não me refiro a pecados pontuais, meus irmãos. Nós pecamos todos os dias. Nós confessamos hoje pecados já neste culto. Eu estou me referindo a uma prática de pecado, a uma vida que não consegue se desvencilhar do pecado, e que o tempo todo está emaranhado nisso tudo. Quando alguém vive desta forma, Paulo vai dizer lá no capítulo 10, aquele que pensa estar de pé, cuide que não caia. É preciso o tempo todo fazer uma avaliação da vida. Agora, mesmo sabendo que vai repreender estes irmãos em seguida,
denunciando toda sorte de pecados cometidos, Paulo ainda assim se mostra grato. E ele está grato porque Deus salvou os coríntios. Uma cidade terrível, uma cidade imoral, o evangelho chegou naquela cidade, Deus separou pessoas daquela cidade. Deus tem um povo naquela cidade, um povo que era o seu povo. Eles foram alvo da graça de Deus por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Logo, a posição de santos dos coríntios não era por causa de quem eram os coríntios e da prática dos coríntios. Eles eram santos a despeito deles, apesar dos seus pecados. Eles eram santos porque eles estavam unidos a Cristo. Porque quem crê no Senhor e professa fé nele está ligado ao seu Senhor, e assim é considerado santo pelo Senhor Deus. E é por isso que Paulo está imensamente grato, porque apesar de ver estes irmãos, preste bem atenção e lembre das expressões que Paulo vai usar, como carnais, crianças em Cristo Jesus, meninos no juízo. Todas essas são expressões que Paulo vai usar para se referir aos coríntios. Eu não pude falar a vocês como espirituais, eu falo a vocês como se estivesse falando da carnais. Não pense que existe o tal do crente carnal, não é isso que o texto está dizendo. Mas aqueles homens estavam se comportando como não crentes, é por isso que eles eram passíveis de disciplina, de exortação, como Paulo está fazendo aqui. A despeito disso tudo, Paulo entendia que eles eram crentes porque Cristo os havia resgatado, era graça. Então Paulo olha para uma igreja dividida, cheia de pecados, e dá graças a Deus. Deus, o Senhor salvou esse povo. É um povo ruim, mas o Senhor salvou esse povo. É o povo do Senhor. Você é grato pela salvação que você tem em Cristo Jesus? Você compreende corretamente que ela não tem nada a ver com as suas ações, com aquilo que você fez, com a sua performance, mas que a salvação tem a ver com a obra preciosa, perfeita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo? Porque quanto maior for este entendimento, meus irmãos, maior será a humildade diante de Deus. Mas eu vou além. Você consegue ser grato a Deus por irmãos que não creem como você crê? Ou ainda por irmãos que causaram tristeza a você? Porque quem está dando graças aqui é Paulo. Pense na tristeza causada pelos coríntios a Paulo. Eram divisões, eram litígios, eram questões matrimoniais, imoralidade. Paulo fala dessa tristeza tanto na primeira quanto na segunda carta. Ainda assim, ele está grato a Deus, porque Deus havia separado um povo naquela cidade para ele mesmo. Quanto à questão do entendimento doutrinário, eu já vi gente até lamentando assim: olha, pastor, minha mãe, ou minha irmã, meu primo, se converteu, mas infelizmente ele não é da igreja presbiteriana. Menino, dá graças a Deus que Deus salvou seu pai. Dê graças a Deus que ele salvou seu irmão, sua mãe. Você pode orar também: Deus, abra mais os olhos. Mas não fique triste porque alguém foi para uma outra denominação. Desde que seja uma igreja séria, que leva a sério a palavra de Deus. Nós não somos uma seita que acha que a salvação se restringe à nossa igreja. Seja grato pela salvação daqueles que estão à sua volta. Louve a Deus por isso. Há salvação fora do arraial presbiteriano.
Porque quando você começa a ver as pessoas discutindo, você percebe pessoas que até ontem não entendiam nada de doutrina, nada. Aí hoje descobriu os 5 pontos do calvinismo. E agora quem não sabe mais os 5 pontos do calvinismo é todo mundo do inferno. É tudo do diabo. Vocês são tudo carnal. Mas até ontem você era assim, meu amigo. Dê graças a Deus pelo seu crescimento. Não menospreze quem ainda não chegou nessa estatura, mas que faz parte da igreja, mas que está dentro do povo de Deus. Há até pessoas que nem compreenderam direito ainda e falam já como se fossem professores. E a impressão que eu tenho, irmãos, no discurso de muitos, é que essas pessoas acham que quando alguém morre, eles vão para uma sala no céu, onde vai ter uma espécie de Enem celestial, com um monte de questão, e você tem que acertar 90%, reformado, para entrar no céu. E não é assim não. Não é dessa forma que ocorre. E tudo isso talvez explique algo que me intriga. Não sei se te intriga. Se você, como eu, fica aí nas redes sociais e dá uma olhada de vez em quando, você vê algumas pessoas se identificando. Então você está na rede social, eu quero que as pessoas me achem. Então eu sou Milton Júnior, eu nasci em Guarapari, eu sou pastor da Praia do Canto. Pronto, a informação suficiente. Aí você vê alguns perfis que são assim: fulano de tal, calvinista, monergista, continuista, não sei o que ista. E eles botam uma série de classificação que eu falo, eu acho que essa pessoa nem entende o que é isso. Agora eles estão vendendo camisa assim, continuista, sensacionista, não sei o quê. Eu vou falar como eu falei na semana passada, não me entenda mal, eu amo a doutrina. Quem está aqui na igreja há algum tempo já sabe disso. Mas a salvação se dá por Cristo, pela fé no Senhor Jesus Cristo. E algo que é interessante é quando você vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você tem um belo sermão de Pedro. O Espírito Santo acabou de descer sobre os crentes, eles começam a falar em línguas, de repente as pessoas passam e dizem, eles estão bêbados. Pedro se levanta e vai dizer, não tem nada de bêbado aqui. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. E então ele começa a pregar, e ele começa a explicar. Se você olhar o sermão de Pedro, você vai perceber que Pedro falou sobre o Espírito Santo concedendo dons. Olha, o que está acontecendo aqui é a obra do Espírito. Ele falou sobre escatologia. Nos últimos dias, diz o Senhor. Ele falou ainda sobre os decretos de Deus e sobre a responsabilidade humana. Está lá no sermão de Pedro. Jesus Cristo entregue pelo predeterminado desígnio de Deus. Decreto, vós o matastes. Responsabilidade humana, está no sermão de Pedro. Ele fala sobre a ressurreição. O sermão de Pedro é cheio de doutrina. E então no fim do sermão os judeus estão apavorados. E agora? O que faremos, irmãos? Para muitos a resposta seria assim: seja calvinista de 5 pontos, supralapsariano e amilenista. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Você acha que aqueles irmãos de imediato definiram qual a linha escatológica que eles acreditavam? Se eles eram calvinistas de verdade, ou de 4, 5 pontos, 3 pontos. Mas eles ouviram sobre doutrina. O amadurecimento ele se dá com o tempo. Pense em Coríntios. Nos Coríntios. A igreja de Corinto foi plantada por Paulo. Eu plantei. 1 ano e meio
Paulo estava pastoreando aquele pessoal. Depois de Paulo, Apolo. Apolo regou, vem Apolo poderoso nas escrituras e prega. Paulo está escrevendo 3 anos depois de ter ido embora. E está essa confusão toda. Será que esse pessoal não era crente? Paulo está dizendo, eles são santos. Eles são chamados para ser santos. Paulo os trata de irmãos. Paulo os trata de agradecer a Deus pela graciosa salvação em Cristo Jesus. Isso isenta os crentes coríntios pelos seus erros doutrinários de forma alguma. É por isso que Paulo está repreendendo. É por isso que Paulo está escrevendo. É por isso que ele está exortando. Então, se você não gosta muito de estudar doutrina, não tome a minha palavra e dizer assim, o pastor falou que está tudo bem. Não está. Se você está na igreja há muito tempo e não conhece nada, está muito mal, está ruim. Eu só não vou dizer que você não é crente. Porque a salvação é por Cristo. Graças a Deus. Se fosse pelo entendimento completo da doutrina, podia ir todo mundo ir embora aqui, a começar em mim. Não haveria salvação. Lembra lá da nossa confissão de fé. As igrejas mais puras, debaixo do céu, estão sujeitas ao erro. Então, se a salvação fosse por crer tudo corretamente, ninguém. Louve a Deus, porque lá no último dia, você será apresentado santo, sem mácula e nem ruga, perfeito como Cristo é. Você deve ser grato pela sua salvação graciosa. Não é pelas suas obras, é pela graça. Agradeça também porque Deus aperfeiçoa a sua vida. Por que Paulo tinha tanta certeza da salvação dos coríntios? Porque a salvação ela era evidenciada por algumas questões pelas quais ele está dando graças aqui. Deus não somente tira o homem da lama. Depois que ele tira o homem da lama, ele vai limpar o homem. Você tira alguém da lama, a pessoa está suja de lama. Ele precisa ser lavado. E Paulo fala aos Efésios que essa lavagem, ela se dá pela palavra. É a palavra de Deus que transforma dia a dia o crente. Então, quando Paulo olha para uma igreja dessas e tem certeza de que eles são salvos pela graça e dá graças a Deus por isso, não é por causa da piedade que ele viu nos coríntios, mas é por causa daquilo que Deus deu aos coríntios. Verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Note bem, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Lá em Colossenses 2, 3, Paulo vai dizer que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer saber onde está toda a sabedoria e todo o conhecimento? Olhe para Cristo, é nele que tudo está escondido. Então é Cristo que enriquece os crentes. Se alguém está em Cristo, já foi feito rico. Era um pobre miserável e agora está em outra condição. Foi enriquecido por Cristo Jesus. Como que isso se deu aqui? Os coríntios receberam a palavra. Os coríntios creram por meio do ministério do apóstolo Paulo. Eles entenderam que a salvação só era possível por meio do Senhor Jesus Cristo. E Paulo via a evidência da bênção de Deus, que é a razão aqui dele dar graças ao Senhor. Ele via o que ele está descrevendo no verso 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado.
em vós. Como é que Deus confirmou a salvação dos coríntios? Parte A do verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Aqueles irmãos possuíam dons dados pelo Senhor. A gente às vezes fala aqui dos dons de línguas que a gente vê nas igrejas, essa loucura que você vê no meio neopentecostal. Não era isso, eles tinham dons mesmo, de verdade. E Paulo via isso. E Paulo constatava que Deus deu a eles esses dons. E não só o dom de línguas, profecias, curas. Veja a quantidade de dons que você tem na igreja de Coríntios. É por isso que Paulo está falando aqui, de maneira que não falte a vocês nenhum dom. E essa palavra faltar aí, tem a ver com estar em falta de alguma coisa que é necessária. Paulo está dizendo, tudo que é necessário, Deus deu para vocês. Vocês foram enriquecidos pelo Senhor. Paulo está falando a mesma coisa que Pedro vai falar na sua carta. Pelo conhecimento de Cristo, você tem todas as coisas que são suficientes para a sua vida e para a sua piedade. Deus te deu, está à sua disposição. E aí, então, talvez surja uma questão aqui na mente de alguns. Como é que pode uma igreja composta de salvos, que tinham todos os dons para aperfeiçoamento dos crentes, ter tanto problema? Parece que não casa uma coisa com outra. Como é que pode uma igreja rica e cheia de dons ter tantos pecados? Note que Paulo está dando graças pelos dons do Espírito, mas ele não está mencionando ainda a atitude dos coríntios, porque faltava aos coríntios o fruto do Espírito. É possível que Deus dê a você o que é necessário e que você continue uma vida miserável? Vá lá no capítulo 15. Eu citei esse texto na semana passada e eu quero que você preste mais uma vez a atenção nele. Capítulo 15, verso 10. Paulo está dizendo: pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Não é curioso isso? Deus me deu da sua graça, Deus me deu um dom, no caso dele o dom apostólico, e essa graça não se tornou vã. Eu trabalhei mais do que os outros apóstolos. A graça poderia ter se tornado vã no momento em que ele recebeu o dom e cruzou os braços. Ou, como fizeram os coríntios, começaram a usar para a sua glória. Está vendo como eu falo em línguas? Está vendo como eu tenho profecia? Está vendo como eu... Porque os dons não eram para a exaltação das pessoas. Eram para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Era para a igreja se tornar madura em Cristo Jesus. Então aqui você nota que a santificação, o crescimento da fé, envolve tanto a soberania de Deus, que te dá tudo o que é suficiente para a vida e para a piedade, e envolve você fazer. E é engraçado que a gente ensina as crianças a cantar: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E é isso mesmo. Não há crescimento sem Bíblia e sem oração. E os adultos acham que já estão crescidinhos e param de ler a Bíblia e param de orar. E vão definhando. E aí você vê um monte de crente velho de igreja, com crises tolas, sem saber explicar o básico da fé. De novo, não estou duvidando da salvação dessas pessoas não, viu?
vão para o céu. Se foram salvas por Cristo mesmo, vão. Mas Deus nos chama para viver vida abundante. Abundante. E isso envolve você, no poder do Espírito Santo, se esforçar a fim de crescer diante do seu Senhor. Você é responsável no processo de santificação. Isso explica por que Paulo pode estar grato a Deus por uma igreja a quem ele irá repreender. E ele vai repreender de forma bem enfática. Ele é grato porque Deus dotou, salvou os coríntios. Então, se havia pecado na igreja, não era culpa de Deus. Não é porque Deus deixou a igreja em falta de alguma coisa. Era porque os crentes não estavam vivendo como deveriam viver. Eram ricos e viviam como mendigos. Viviam como miseráveis. Porque Deus já tinha enriquecido. Deus já havia dado tudo o que era necessário. Deus tem dado a você tudo o que é suficiente para a sua vida e para a sua piedade. E você precisa manter o seu coração grato por isso. Ao mesmo tempo, você precisa ser diligente. Você não será santo, que é o motivo para o qual você foi chamado por Deus, sem desfrutar e labutar com tudo aquilo que Deus deu para você. Deus deu a você a palavra. O quanto você conhece da Escritura? É triste, as pessoas fazem algumas pesquisas às vezes, e você tem crentes que estão há 10 anos na igreja, eles nunca leram a Bíblia toda, nenhuma vez na vida. Ao passo que você tem um monte de irmão que todo ano lê uma vez a Bíblia inteira. Você tem crentes que passam 20 anos sem ler a Bíblia. Eles leem alguns livros que eles gostam. Os salmos são legais, provérbios é legal. Mas tem muita coisa chata, né? Chato. Deus te deu. Diz para você guardar no coração. Sabe com qual razão? Para não pecar contra Ele. Como é que você luta contra o pecado sem encher o seu coração da palavra de Deus? Deus te deu uma igreja. Deus te deu irmãos. Para que você congregue, para que você compartilhe, para que você tenha comunhão, para que você divida as cargas. Você anda com a igreja, você valoriza o que Deus tem te dado. Deus te deu dons e habilidades, para que você usa? Às vezes os crentes são tão proativos lá na sua profissão, e tem que ser mesmo, faça para a glória de Deus. Qual o seu lugar aqui? Falei sobre isso semana passada. Deus já deu tudo que é suficiente para a vida e para a piedade. Você precisa ser diligente e trabalhar. Você tem pregação fiel, você tem sacramentos, você tem comunhão, você tem serviço de uns aos outros. Cuide para não tornar vão aquilo que Deus deu a você. Cuide para não desprezar a riqueza que Deus deu a você. Não faltava dons aos coríntios, mas eles careciam de amor, de prática da verdade. Dê uma olhada lá no capítulo 8 da carta aos Coríntios. Veja que Paulo irá falar lá no versículo 1 a 3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa,
com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Paulo está dizendo, olha, havia crentes que sabiam, conheciam, entendiam a doutrina da igreja de Corinto, mas que não amavam os seus irmãos. Sabe qual era a prática disso? Veja lá no versículo de número 11. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E a questão aqui é muito prática e muito óbvia. Havia crentes que sabiam a verdade. Comer comida sacrificada a ídolo não faz mal, não leva você para o inferno, não tem problema nenhum, porque o ídolo não é nada. Paulo vai dizer, não tem esse conhecimento em todos. Então você que sabe que não tem problema, cuidado com seu irmão que ainda não sabe disso. E não espanque o seu irmão, a consciência do seu irmão. Porque quando você faz isso, o seu saber, a sua sabedoria, faz com que o seu irmão fraco pereça. De que adiantava então tanta sabedoria divorciada do amor ao irmão? É essa conexão que Paulo está fazendo aqui. Não adianta saber e não fazer. O simples conhecer teologia, conhecer doutrina, não faz de alguém automaticamente santo. Lembre-se que Jesus falou aos discípulos para imitar os fariseus naquilo que eles estavam falando corretamente, mas que não imitasse as suas obras, porque eles falavam e não faziam. Isso é comum, sempre foi comum. A vida dos fariseus era uma vida dupla, conhecendo muitas coisas de forma correta e não praticando. Deus deu a você tudo o que é suficiente para que você cresça. Se você não tem crescido, a culpa não está no Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Se você está estagnado na fé, peça perdão por desprezar tão grande riqueza que já foi dada pelo Senhor a você. Muitos meus irmãos têm usado a grande capacidade de aprender a doutrina que foi dada pela graça de Deus. O entendimento que foi dado pela graça de Deus para humilhar os outros, para julgar os outros, para ofender aos irmãos, mostrando ser superiores. Isso não exalta a Cristo, aquele em quem você é enriquecido. E isso é o oposto de dar graças a Deus por aperfeiçoar você. É ser como os coríntios. Em vez de se valer da riqueza que tinham em Jesus Cristo para honrar a Deus e servir o próximo, viviam para si mesmos. Buscavam sua satisfação, buscavam o seu prazer. Então dê graças a Deus por Ele aperfeiçoar a sua vida, esforçando-se para viver em santidade, para que você saiba e pratique e faça. Dê uma olhada lá no capítulo 9 da carta aos Coríntios. Veja o verso 25. Aqui quem está dizendo é o próprio Paulo. Esse que está repreendendo os coríntios, dizendo: vocês têm tudo que é necessário, Deus já enriqueceu vocês, vocês têm que viver dessa forma. Ele chega aqui e diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo sabia muito bem do perigo que há em você saber e não fazer, saber e não praticar. Paulo sabia da sua propensão ao orgulho. É só você olhar para a segunda carta. E para que eu não me ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne,
mensageiro de Satanás para me esbofetear. E eu orei para que Deus tirasse. 3 vezes, Ele não tirou. Deus disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E Paulo via nisso cuidado de Deus para com ele, para que ele não ficasse soberbo. É este Paulo que está exortando os irmãos, dizendo: vocês são ricos, mas vocês estão vivendo como pobres. Agradeça, meus irmãos, por Deus ser aquele que aperfeiçoa a sua vida. Por último, agradeça por Ele preservar você até o fim. Paulo está aqui grato a Deus, porque a despeito da situação dos coríntios, Deus salvou os coríntios, Deus concedeu o necessário para aperfeiçoar os coríntios, e por crer que até o dia final a obra do Senhor seria completada neles, Paulo também está sendo grato. Veja o verso 7, a parte B. Aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus não tem deixado faltar nenhum dom para vocês até que Jesus volte. Até a revelação de Jesus Cristo. Os dons dados pelo Senhor à igreja, só para que a igreja cresça enquanto aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo. Só para que a igreja seja adornada, seja cada dia mais parecida com o seu Senhor, até aquele glorioso dia. E é o próprio Jesus quem garante que até mesmo a problemática igreja de Corinto seja apresentada no dia final, sem mácula e nem ruga. Veja o verso 8. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, no 6 ele disse que o testemunho de Cristo foi confirmado quando eles creram. No 8, eles serão confirmados por Cristo no dia final. É Jesus que vai apresentar a sua igreja no dia final, sem mácula e nem ruga, a igreja gloriosa. Esse dia bendito, todos os crentes serão apresentados diante do Senhor à medida da estatura de Cristo, varão perfeito. Ficará então constatado aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses: estou bem certo, ou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Não é, ele vai tentar, vamos ver se ele vai conseguir. Ele vai completar até o dia final. Paulo está grato por ser Jesus aquele que garante a preservação dos crentes. Jesus que tira o crente da lama, Jesus que tira a lama do crente, e Jesus que leva o crente àquele estágio em que nunca mais ele vai ser sujo. É só Cristo que faz isso. A obra é dele, é toda dele. Isso levou Paulo a ordenar algumas coisas aos Filipenses. Abra lá a sua Bíblia, na carta aos Filipenses. Paulo fala: olha, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vós vai completar até o dia de Cristo Jesus. Aí ele chega então no capítulo 2 e diz assim no verso 14: fazei tudo sem murmuração e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, que está bem certo que Deus vai completar a obra aos coríntios, diz: se mexam,
Hajam. Vivam como crentes. E por que isso era possível? Agora eu quero que você leia os 2 primeiros versículos dessa sessão, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós o querer e o realizar, segundo a sua própria vontade. Ou em outras palavras, Paulo está dizendo: trabalhe, igreja, porque Jesus está trabalhando. Essa é a garantia de que o seu trabalho não é vão. Essa é a garantia de que você irá crescer. Jesus está trabalhando para que você desenvolva a salvação com temor e tremor. Dê graças a Deus, porque Jesus Cristo fará com que você persevere até o fim. Talvez você esteja num momento da sua vida em que está desanimado, pensando: eu já tive momentos melhores na igreja, eu já tive fases melhores na minha vida, momentos em que eu amava mais a Cristo. Se você tem avaliado assim, é algo bom. Não a sua situação, mas a sua avaliação. O que você está fazendo com essa constatação? É preciso que você volte. Não adianta só dizer: eu já fui mais crente, eu já fui mais fiel, eu já li mais a Bíblia, eu já orei mais. Então volte. Porque Jesus já deu a você o que é necessário para tudo. Até o dia final, onde Cristo vai apresentar toda a sua igreja, sem mácula e nem ruga. Os crentes precisam se dedicar a conhecer o seu Senhor, sem se gloriar disso. E porque o resultado final depende de Cristo, tenha plena certeza de que naquele dia, tanto o doutor em teologia, quanto o crente mais limitado intelectualmente, até mesmo aqueles que são mentalmente incapazes, todos eles serão apresentados à medida da estatura de Cristo, como igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Cristo está fazendo uma obra gloriosa na sua vida. João fala a respeito disso na sua carta, 1 João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você é um filho de Deus. Você ainda não é o que você deve ser, ou o que você será no final. Cristo está trabalhando em sua vida. Ele te salvou, Ele dá a você meios para que você cresça, Ele preservará você até o dia final. Há muitos que têm sonhado com uma igreja perfeita aqui e agora, e é por isso que eles querem dizer que aqueles que não creem como eu não são parte da igreja, aqueles que não creem nos 5 pontos do calvinismo não são parte da igreja. E eu fico pensando nessas doidices que esse pessoal inventa por aí. Eu vi uma pessoa dizendo: quem não crê nos 5 pontos do calvinismo não é crente, é de uma seita. Vamos supor que nós presbiterianos levássemos a ferro e fogo e disséssemos o seguinte: beleza, então o padrão de aferição é o calvinismo. Calvino dizia que quem não faz aquilo que nós vamos fazer aqui nessa noite, que é apresentar as nossas crianças ao batismo, está cedendo ao próprio Satanás, porque ele diz que é o próprio diabo que tenta tirar o sinal da aliança
da vista dos pais, para que eles se esqueçam das promessas que Deus fez aos filhos. Calvino diz isso nas Institutas. Será que o pessoal está disposto a dizer que quem não batiza criança não é calvinista, logo não é salvo? Logo não é crente? Meus irmãos, nós temos o batismo infantil como verdade. Tem gente que fala assim, isso é uma prática da igreja. Não, isso é a verdade. Aquilo que nós cremos por entender que é a verdade. Por que presbiterianos batizam crianças? Porque para nós essa é a verdade da Bíblia. E por que a gente batiza com pouca água? Porque é assim que batiza na Bíblia. Não tem batismo por imersão na Bíblia. Ah, não, é só o modo de vocês? Não, esse é o modo correto. Mas nós não dizemos que quem não batiza do modo correto vai para o inferno. Que quem não batiza criança vai para o inferno, perderá bênçãos? Sem dúvida. Sem dúvida. Deus abençoa aqueles que se adequam à sua lei. Mas cuidado com a forma como você olha para os crentes à sua volta. Nós não teremos uma igreja perfeita hoje. Não existe isso. A igreja, ela é vista pelo Senhor como perfeita por causa do seu Filho. E naquele dia, onde o Senhor, de uma vez por todas, tirar o pecado, aí sim a igreja estará gloriosa e sem mácula, e não haverá no céu batistas, presbiterianos e outras denominações, haverá a igreja de Cristo. Então dê graças a Cristo, que manterá você até o dia final. Como eu lembrei na semana passada, nós sempre teremos igrejas mais puras e igrejas menos puras. São igrejas de Cristo. Pela medida que muitos têm usado hoje para medir a igreja, eu duvido muito que os santos da igreja de Corinto passariam no teste. Pelo que você é grato. Paulo está grato a Deus, a gratidão do apóstolo é modelo para a sua gratidão. Agradeça a Deus a salvação graciosa, agradeça porque o Senhor aperfeiçoa a sua vida, agradeça porque Ele irá preservar você até o fim. Você pode dar graças a Deus por tudo isso, com toda a certeza do seu coração, por causa do que Paulo fala no verso 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus. Deus que decretou chamar um povo, santificar um povo. Ele enviou o seu Filho para morrer por esse povo. Ele deu o seu Espírito e por meio do Espírito Ele chamou aqueles que fazem parte da comunhão desse corpo. Seja grato pela igreja do Senhor. Seja grato por Cristo Jesus, que é quem preserva a sua igreja. Não negligencie o que é providenciado por Deus para a sua salvação e santificação. Antes, viva nesse corpo que ainda não é perfeito, mas que certamente está sendo aperfeiçoado por Deus, até aquele dia em que será achado sem pecado na presença do seu Redentor.